Olá, galerinha. Dando início aí aos conteúdos estudados no primeiro bimestre, hoje vamos ver a Primeira Guerra Mundial. Antes de iniciar no assunto propriamente dito, vamos fazer uma pequena retomada desse início da República aí. 15 de novembro de 1889, os militares fazem um golpe de poder, juntamente com os cafeicultores e com as oligarquias, para derrubar o governo de Dom Pedro II e derrubar a monarquia e começar no Brasil um período novo chamado República. Esse início da República é um pouco conturbado, por quê? Porque é um período novo que o Brasil vai viver e tem que ser elaborada uma nova Constituição, que vai ser a segunda Constituição brasileira, que é elaborada em 1891. A partir daí, Marechal Deodoro da Fonseca, que já é o presidente da República, e depois passando para o Marechal de Ferro, que é Floriano Peixoto, eles vão desencadear uma série de investimentos para a economia ou para trazer indústrias para o Brasil. E quando entramos em 1894, quando Prudente de Moraes se torna presidente, vai acontecer uma série de fatores, iniciando aí a República dos Coronéis. E essa república ou política dos coronéis, política das oligarquias, que se estende de 1894 até 1930, ela vai ser devidamente voltada para a produção do café. Depois borracha, cacau e uma série de outras coisas, mas em especial o café, o carro forte da economia brasileira. Então o Brasil ele vai viver essa política do café com leite aí, revezando os políticos quase sempre de São Paulo e outrora de Minas Gerais até 1930, lembrando que foi um acordo que eles fizeram para que houvesse uma série de investimentos aí industriais no país. Tudo bem. Para chegar à Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, tem uma série de fatores anteriores a esse período que foram fundamentais para o acontecimento da guerra. Lembrando que todos os assuntos que tratarmos da videoaula, ela está no livro didático de vocês, para leitura complementar, tudo bem? Então, o que aconteceu para que houvesse uma guerra mundial? Professor, essa guerra mundial, ela aconteceu de fato com todos os países do mundo, as batalhas, as guerras, as lutas, aconteceu em todos e com todos os países do mundo? Não. A Primeira Guerra Mundial ela recebe o nome e ela tem caráter mundial porque quase todos os países do mundo financiaram a guerra, direta ou indiretamente, ou através de um outro país ou diretamente se tratando dos países europeus. A guerra ela acontece de fato na Europa, tá? E os períodos que antecedem essa guerra nós chamamos de tensões. Quais foram essas tensões? Lembrando que lá, por volta de 1770 e depois 1860, na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e depois na Alemanha, a segunda Revolução Industrial, essas tensões da Revolução Industrial fizeram desencadear uma série de fatores e acontecimentos na Europa, em que esses países começaram a fazer o quê, então? Começaram a se preparar num período em que eles chamavam de paz armada. Esse período de paz armada foi uma série de investimento em que esses países europeus fizeram com armas, e com armas tecnológicas que estavam surgindo a partir das tecnologias da primeira e também da segunda Revolução Industrial. E para que eles fizeram esse investimento em armas? Se não havia guerra, se não havia nem sequer vestígios de guerra, eles fizeram justamente por isso, para que, no caso se houvesse uma guerra, eles estivessem preparados. Então eles chamam esse período de antecedentes da Primeira Guerra Mundial de período de paz armada. E também depois eles vão chamar de corrida armamentista. Por quê? Porque estão correndo, se preparando com armas tecnológicas, estão correndo, correndo e correndo. Tudo bem. Vai desencadear a guerra aí, né, em 1914, por causa de três fatores importantes. Primeiro, conflitos imperialistas. Conflitos entre Alemanha,
e Inglaterra, em especial. Por que Alemanha e Inglaterra, professor? Porque Alemanha e Inglaterra, na Inglaterra em especial, aconteceu a primeira Revolução Industrial. O país mais organizado do mundo, tem a melhor tropa naval do planeta, é um país exemplo para o mundo, é um país que começou essas questões tecnológicas. E depois vem um sentimento aí da Alemanha na segunda Revolução Industrial, em que vê uma série de acontecimentos, uma série de tecnologias se desenvolvendo e um ciúme muito grande da Inglaterra, e vai surgir aí também aquela tomada de território da Alemanha contra a França, naquela guerra franco-prussiana, em que a Alemanha toma aquela região muito rica em minérios da França, que é Alsácia-Lorena, e uma série de disputas entre a Alemanha e a França agora. Então esses fatores, conflitos imperialistas, vão ser um dos principais fatores para desencadear essa primeira guerra. Um outro fator importante também é a questão do nacionalismo. Professor, o que é a questão do nacionalismo? A questão do nacionalismo é o que nós chamamos de nacionalismo exagerado. As pessoas dão a vida pelo país, as pessoas vivem aquela etnia e formam grupos étnicos de que aquela raça, aquele lugar, aquele país é o mais importante do mundo, aquela língua é a mais importante. Eles vão viver essas questões políticas de que aquele lugar, de que aquela região, de que aquele país onde eu estou é melhor do mundo. Então esse nacionalismo exagerado vai ser um outro conflito que vai desencadear essa Primeira Guerra Mundial. E um outro conflito muito importante é a morte de um homem chamado Francisco Ferdinando, que era príncipe arquiduque do Império Austro-Húngaro. O que vai acontecer? Em uma dessas reuniões desse homem, justamente com a Inglaterra, com a Itália, em que eles vão formar as alianças, agora eu vou falar isso, a morte desse homem vai ser um dos fatores principais para desencadear a Primeira Guerra Mundial. E esse homem, Francisco Ferdinando, ele foi morto por um sérvio. E a Sérvia era aliada da Rússia. E essa aliança que tinha, e esses grupos que se formaram, eles vão fazer com que desencadeie essa guerra. Então vamos lá. Conflitos imperialistas, nacionalismo e a morte de Francisco Ferdinando, que era arquiduque do Império Austro-Húngaro, vão desencadear a Primeira Guerra. Antes de desencadear essa guerra, eles formaram, e eu vou mostrar para vocês dessa forma, eles formaram as tríplices. Eles formam as tríplices. Não vai dar para ver aqui, mas eu vou falar dessa formação das tríplices. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Essas duas tríplices vão brigar entre si na Primeira Guerra. Então esses três fatores foram fundamentais para desencadear esta Primeira Guerra Mundial. E quando o Francisco Ferdinando morre por um sérvio, que era aliado à Rússia, a Tríplice Entente, automaticamente a Alemanha, que se junta com o Império Austro-Húngaro, vão declarar guerra contra a Tríplice Entente, contra a Rússia, contra a Inglaterra, contra a França. Então essa guerra vai iniciar aí em agosto de 1914, e todos pensavam que a guerra ia durar 3 meses, que vai ter um vencedor, que vai ter um derrotado. Então todos pensavam dessa forma. Mas a guerra ela se estende por 4 anos, até por volta de julho de 1918, quando de fato vai acabar a guerra, vão fazer um acordo, e ela vai terminar num tratado chamado Tratado de Versalhes, que aconteceu na França, em Paris. Enfim, durante a guerra vai acontecer uma série de batalhas. Primeiro chama-se Guerra de Movimento, que é a primeira fase da guerra. A Guerra de Movimentos
ela vai acontecer de ataques da Alemanha contra a Inglaterra, de ataques da Alemanha contra a França. E uma série de batalhas vão acontecer. Todos estão transtornados pela guerra. Chama-se isso de guerra de movimentos, é a primeira fase da guerra. A segunda fase da guerra vão se chamar de guerra de trincheiras. Por que guerra de trincheiras? Porque eles cavam buracos, eles cavam valas, né, enormes, e a partir daí eles vão entrar, vão viver dentro dessas valas, vão fazer tudo dentro dessas valas para se proteger e para atacar os inimigos. Então essa segunda fase da guerra vai ser chamada de guerra de trincheiras. Professor, e quais foram as armas tecnológicas que eles usaram nessas guerras? Então a metralhadora, a Alemanha cria o submarino para proibir com que os países da Tríplice Entente levassem alimentos, levassem mantimentos, levassem comidas para os países vizinhos, para os homens, os soldados que estavam lutando na guerra. Então a Alemanha vai criar isso aí, esses submarinos de guerra. Vai acontecer também as armas químicas, as armas biológicas, as metralhadoras, como já disse, lança-chamas. Todas essas armas tecnológicas das revoluções industriais vão ser usadas nesta guerra. Outra pergunta frequente: professor, e o Brasil? Ele participa desta guerra mundial? Sim, o Brasil participa desta guerra mundial. Participa indiretamente, levando mantimentos, levando comidas, levando enfermeiros e médicos. Então o Brasil participa indiretamente da guerra do lado da Tríplice Entente. Ou seja, o Brasil participa do lado da França, da Rússia e da Inglaterra. E essa guerra vai acabar então através de um tratado de paz, de um acordo que eles fazem em 1918, e vai dar fim aí à guerra, o tratado chamado Tratado de Versalhes. Pessoal, os 3 fatores então importantes que desencadearam a guerra: conflitos imperialistas, nacionalismo e a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Outros assuntos nós veremos na próxima videoaula. Apenas uma introdução. Não deixem de ler o livro didático de vocês. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até mais.